terceiro ano, tudo bom? A professora tá com saudade de vocês, espero que esteja tudo bem. Aqui também tá tudo tranquilo, graças a Deus. Hoje a tia veio trazer um conteúdo novo para dar prosseguimento aos nossos estudos, tá? Mas antes de eu falar, eu quero que vocês observem bem algumas imagens, tá? Vamos lá. Observe essa primeira imagem aqui. Professor, isso daí é uma imagem de três crianças brincando. Sim, né? Uma imagem que a gente vê que é bem comum. Professora, agora eu tô vendo uma imagem que é de um homem e de uma mulher se exercitando, né? Fazendo seus exercícios físicos ao ar livre. E eu vejo isso sempre, né? Quando eu saio à rua, a gente sempre encontra alguém que esteja correndo, fazendo suas atividades ao ar livre. Professor, isso aqui também, isso aqui é bem comum, né? Pessoas atravessando a rua certas, corretamente, na faixa de pedestre, né? Fazendo o papel dela de cidadã, fazendo o correto, respeitando as leis de trânsito. E aí a gente pode perceber o seguinte, professora, o primeiro foi de crianças brincando, e eu vejo muitas crianças brincando, inclusive na minha escola, eu vejo muitas crianças brincando na hora do recreio, na aula de educação física. Na aula de educação física eu também vejo quando a gente faz as nossas atividades lá na escola, quando a gente brinca lá na nossa quadra, faz aula na quadra. Todo dia, a todo momento, a toda hora a gente também encontra pessoas caminhando pelas ruas, atravessando a rua de um lado para o outro, na faixa de pedestre, agindo corretamente. Ou seja, professora, essas situações são situações comuns, são situações do nosso dia a dia, ou seja, são situações do nosso cotidiano. E é o que a gente vai aprender agora, é sobre textos do cotidiano. Quando a gente escreve um texto, a gente tem uma intenção, né? A nossa principal intenção é que a pessoa que for ler, ela consiga compreender aquilo que eu estou escrevendo, né? Para o meu leitor, quando eu escrever, eu quero que o meu leitor compreenda isso, né? Mas qual é a minha intenção? A minha intenção é apenas contar uma história? A minha intenção é informar, né? Ou seja, os textos do cotidiano, eles têm intenções, certo? E hoje a gente vai trabalhar com um texto do cotidiano que conta sobre fatos do dia a dia, né? Que passam para as pessoas uma informação, tá? Esses textos do cotidiano a gente pode ver em jornal, né? Que a gente até vê como crônica, né? A gente vê também na internet, tá? Se você, por exemplo, depois ir lá digitar lá na internet texto do cotidiano, né, que narra, que conta sobre alguma situação de personagem, né, que o personagem viveu e que é muito comum, né, que aquilo que aconteceu com aquela personagem também poderia acontecer comigo, né? Ou seja, você encontra muitos textos de crônicas e tem muitos textos do cotidiano, né, infantis, bem legais, tá? Eu trouxe aqui para vocês dois textos, tá? Dois textos do cotidiano. Primeiro, quem escreveu foi uma aluna chamada Mariana, que ela é uma aluna do 6º ano. Ela está contando aqui sobre o dia que a escola de samba dela, que é a Vai Vai, ganhou, né? Ela botou o título, O Dia que a Vai Vai Ganhou. Aí ela narra, o dia que a Vai Vai ganhou, foi campeã, foi uma festa imensa. Foi tudo de graça e fez mais de 5 anos que eu não saio e o ano que vem eu vou desfilar na ala show, porque eu saía na ala das crianças. A Vai Vai faz mais de 30 anos que desfila. Eu saio com várias crianças e a fantasia é linda. E a gente ensaia de quinta a domingo na Vai Vai. Minha mãe desfila na bateria, tem mais de 20 anos. Todo mundo acha a bateria da Vai Vai nota 1000. Eu amo a Vai Vai. E eu não sei, e eu não vou sair de lá tão cedo. Eu canto assim, eu nunca vou te abandonar, Vai Vai, porque eu te amo. Veja que isso aqui foi uma criança que estava contando sobre uma situação dela, né? Que ela conta que ela vai de quinta a domingo, ela ensaia, que faz muito tempo que a mãe dela sai, faz 20 anos que a mãe dela sempre está saindo
na bateria, que ela vai desde pequenininha, que ela saía na ala das crianças e agora ela vai para a ala show. Veja que é uma linguagem que dá até para poder compreender, porque quando a Mariana fez esse texto, ela pensou assim, qual é a minha intenção? Qual é o meu leitor? Né? Quem é que vai ler esse meu texto? E aí veja que a linguagem, né, as palavrinhas que ela utilizou, a linguagem que ela utilizou foi uma linguagem bem tranquila, bem simples, né, que todo mundo consegue ler e entender, inclusive uma criança da idade dela, né? Ou seja, isso aqui que ela contou foi um fato do cotidiano dela que poderia acontecer comigo ou com você, certo? Eu trouxe também um outro texto aqui, que é sobre pneu furado. Nossa, quantas vezes a gente já passou na rua e a gente viu alguém numa situação em que o pneu estava furado. Nossa, várias vezes. Comigo também já aconteceu, né? De eu estar indo viajar, meu pneu furar no meio da estrada. Né? Isso é uma situação que é muito comum, muito do nosso cotidiano, certo? E aqui, ó, eu coloquei o texto. Diz, o carro estava encostado no meio-fio, com o pneu furado, de pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu. Uma moça muito bonita, tão bonita que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo, pode deixar, ele trocarei o pneu. Você tem macaco? Perguntou o homem. Não, respondeu a moça. Vamos usar o meu, disse o homem. Você tem estepe? Não, disse a moça. Vamos usar o meu, disse o homem. E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu sob o olhar da moça. Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando, de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro. Puxa, você trocou o pneu do carro para mim? Muito obrigado. Eu não posso ver um pneu furado, tenho que trocar. Coisa estranha. É uma compulsão, sei lá. Veja que aqui até no final tem um tom de humor, porque ele achava que o pneu do carro era... O pneu furado era do carro da moça, de uma moça muito bonita, que chamou bastante a atenção dele. Só que aí depois ele viu que o carro a moça não era dona do carro. E ele acabou trocando o pneu, né? Se você perceber, entre esse texto do cotidiano, que é muito comum, né? Essa crônica que poderia acontecer com qualquer uma pessoa, e em relação à outra, na outra da Mariana, ela escreveu sobre ela, né? Tanto que ela usou o eu, ela contou sobre algo que aconteceu com ela. Nessa crônica daqui, pneu furado, o narrador, ele não participou, né? Ele não é narrador personagem, ele é narrador observador, ele só contou uma história. Né? Então a gente pode ver então, que existem textos que contam o cotidiano das pessoas, que são as pessoas mesmas que contam, usando a primeira pessoa, mas também pode ser em terceira pessoa, em que o narrador ele não participa, ele só narra. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês a nossa atividade, nossa folhinha de atividade, eu quero que vocês façam. E eu quero que vocês peçam para o seu responsável enviar para a tia lá no aplicativo para eu poder corrigir o texto de vocês, tá? Vamos lá que eu vou explicar como vai ser feita essa atividade. Deixa eu só tirar aqui. Vamos lá. Texto do cotidiano são um tipo de texto em que o autor desenvolve suas ideias baseando-se em fatos ocorridos no dia a dia. O texto abaixo já foi iniciado. Sua tarefa agora é dar continuidade a ele. Use a sua criatividade e conte como seria caso isso acontecesse com você. Também pode inventar alguns trechos e exagerar em outros para deixar o texto com mais humor. Igual o texto que a gente leu agora do pneu furado, que o moço achava que o pneu era da moça e estava fazendo para poder chamar a atenção dela, para ela ficar feliz, e acabou que o carro era de outra pessoa. Não se esqueça de colocar o título. Aí aqui a tia deu espaço, tá, para você colocar o título e eu já iniciei, tá? Vocês vão continuar da maneira que para você usar sua criatividade. Vamos lá. Outro dia fui passear pelo Rio de Janeiro e resolvi voltar à noite. Uma noite de vento forte e chuva. Quando vinha para a casa de táxi, encontrei um amigo. Aí você vai continuar a história contando
o que aconteceu. Perceba que eu não estou trabalhando com conto, né? Com coisas fantasiosas que fogem da nossa realidade. Não é isso, tá? Eu quero que você conte sobre possíveis coisas, possíveis ações, possíveis fatos que poderiam acontecer no nosso cotidiano. Porque, por exemplo, num conto, a gente pode colocar fadas, a gente pode colocar bruxa, a gente pode colocar objetos que falam, né? Como no caso da fábula, coisas que voam, né? Aqui não, o texto do cotidiano é você contar sobre ações que aquelas personagens têm e que você consegue imaginar que aquilo pode acontecer com você no nosso dia a dia. Tá? Então, quando você for produzir o seu texto, não fantasie, não coloque partes de conto, tá? Não invente botando fadas, príncipes, princesas, não, porque isso não acontece na nossa realidade, né? Conte como se fosse algo que você poderia andar na rua e ver e observar aquela situação, tá? Façam o texto, mandem para a professora ler, porque eu adoro ler os textos de vocês, porque vocês estão arrebentando nas produções, tá? Um beijo!